obrigada pela sua presença. Seja bem-vindo em mais um vídeo nosso do Floresta Mundo. E hoje o assunto é muito interessante, porque a gente está aqui com o Masaki. E quando eu conheci o Masaki, ele me apresentou uma ideia muito interessante sobre saúde. Na minha família, saúde era entendida como a possibilidade de você poder ter um ambiente saudável, poder ter as suas ervas medicinais e o seu alimento, né, colhido da terra. Isso pra gente era saúde. O Masaki me apresenta uma possibilidade, uma perspectiva muito ampla sobre saúde. Então, achei muito legal da gente falar disso no canal. O que é saúde, Masaki? A ideia de saúde, a saúde como um todo, a saúde, a Luciana e eu, a gente fala, tudo é tudo, né? E o que tem dentro tem fora. E as ideias, a ideia nossa é falar sobre isso a vida inteira, né? Então, eu imagino que de repente, dentro da minha formação, praticante de Kung Fu e professor de educação física, eu entendo que de repente contando historinhas e falando da minha escola, de como o meu mestre, Márcio Adalberto Gonçalves, como ele nos ensinou, né, talvez seja mais fácil entender. Bruce Lee falava: o que é fácil entender é fácil de seguir. Então, vamos começar pelas práticas da medicina oriental, que no Kung Fu, na língua chinesa, a energia vital, a nossa vida, né, é chamada de Qi. Na língua japonesa, o Qi, praticantes de yoga vão chamar de Prana. Raish chamava de energia orgônica. Por muito tempo, eu pensando, tentando entender, imaginava, será que essa energia vital pertence só ao ser humano ou os animaizinhos, as plantas? E estudando, tentando entender, a água, a pedra. Tem Né? uma ideia de que, e eu falei isso no vídeo sobre os guardiões das ervas medicinais, que um solo saudável, um ambiente saudável vai produzir uma planta saudável. É por aí, é disso que você está falando? É disso que você fala? Interessante, lembrando das historinhas do Mestre Márcio, né? Ele nos introduziu ao Doin, a acupuntura, a moxa bustão, as práticas como shiatsu, né? As terapias medicinais chinesas. Ele contava assim pra gente: imagina uma energia que vem do céu para a terra e da terra para o céu, né? Então essa energia ela flui de cima para baixo e de baixo para cima. E o homem está no caminho dessa energia e que, hipoteticamente, a doença aconteceria quando essa energia estivesse bloqueada. Por isso as práticas como Doin, acupuntura ou as ginásticas do Kung Fu, que nós chamamos de Qigong, são para que essa energia flua de maneira natural. São como as águas de um rio que seguem seu rumo, né? Enquanto as águas fluírem, essas águas correrem livremente, nós estaremos saudáveis. Eu. Isso seria equilíbrio, harmonia? A gente está falando de harmonia do ser humano? Sim, aí assim, é que assim, são objetos de estudo complexos, mas que o Masaki imagina que
Para que o Masaki consiga entender, o Masaki vai sempre tentar simplificar a ideia. Existe uma ideia do Yin Yang, que o universo é regido por duas forças opostas que se complementam, ou seja, não é uma contra a outra, uma complementa a outra. E o mestre Márcio, né, nos explicava comparando aos pedais de uma bicicleta. Né? Então essas energias vêm de maneira alternada, sempre gerando movimento circular. E é interessante, a gente observa essa forma circular. Observando os nossos movimentos do Kung Fu, eles são sempre circulares. Observando-se um quadro do Van Gogh, ele pinta em formas circulares. Observando o vento soprando na natureza, o vento faz formas circulares. E isso, né? O equilíbrio seria o caminho do meio, né? Buda, Siddhartha Gautama falando caminho do meio. Então a busca do equilíbrio, a princípio, nesse plano aqui, nesse plano concreto, no mundo das matérias, no plano tridimensional, a busca do equilíbrio seria o ideal. Mas é interessante que a palavra ideal vem de ideias. E que então a perfeição, aí nós faremos outros vídeos para falar sobre esse assunto, porque aí assim, acreditar na perfeição, a gente, né, a gente falou anteriormente do paraíso. Então, nós acreditamos na existência do paraíso. Só que aí, enquanto estivermos aqui, né, que eu acredito é uma escola, mas que nós precisamos frequentar e precisamos aprender a todo momento, aprender, 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 e sempre. E, né, assim, no budismo, a iluminação, o Satori, né, Satori Hiraku. Então, em japonês, a palavra Satori significa compreender. Então, enquanto eu estiver nesta escola, eu vou tentar entender. Eu vou buscar aprender. Então, sempre Sócrates, né? Eu sei que nada sei, mas eu posso aprender. Então, quando se trata de equilíbrio entre essas energias vitais, que hoje eu penso, né? Eu acredito que essa energia habita o ser humano e ela está em tudo. A ideia de que o planeta Terra, de que o Sol, de que as estrelas, tudo são energias inteligentes. A ideia, Einstein, né, de que energia e matéria são a mesma coisa, manifestadas de maneiras diferentes. Então, uma pedra, de alguma maneira, ela está fazendo o trabalho de pedra. As árvores fazem muito bem o trabalho de árvore. A água faz o trabalho de água. Então, essas partículas que compõem tudo que existe, a ideia de que essas partículas sejam inteligentes. E nosso corpo também é formado de partículas inteligentes. Para ficar mais fácil, o Masaki entende que existe um Masaki razão, um Masaki coração, um Masaki corpo e um Masaki espírito.
e da necessidade desses 4 massacres, de vez em quando, pararem para conversar um pouquinho. Porque sim, isso que as pessoas falam, né? Ai, meu Deus, parece que tem várias vozes na minha cabeça. E as pessoas ficam atormentadas com isso, as pessoas não sabem o que fazer, né? Isso gera muita confusão. E hoje, pensando em saúde, nós vemos a proliferação de doenças psicossomáticas, né? Então, sabe, a mente, né? Então, o que acontece no corpo físico, muitas vezes é o que está acontecendo no coração, às vezes está acontecendo na mente, provavelmente está acontecendo no espírito. Então, a busca desse equilíbrio da gente com a gente mesmo e do ser humano com a natureza e que com tudo que existe, né? A Luciana estudando outro dia, né? É interessante um artigo que dizia que o solo estava vivo, né? Ou que o solo está vivo. Isso me faz pensar, né? O solo está vivo, né? Isso, o vento está vivo. Tudo que existe está vivo. É que então, sabe, é uma escola encantadora, é uma escola assustadora e que a gente vai continuar conversando, tentando entender, tá? A gente, né, enquanto professores, enquanto pensadores, nós não temos respostas para nada. Nós temos um monte de perguntas, né? Então, saúde, sim, a professora Luciana, né, pergunta sobre a busca desse equilíbrio, se teria a ver com saúde. Sim, equilíbrio dentro e equilíbrio de dentro com o que tem fora. Fora na natureza, fora com outras pessoas, fora com o cosmos, com todo o universo. E é isso, porque vou encerrar com uma questão, um questionamento que existe em todas as escolas. Todas as escolas que eu conheço começam com uma pergunta: quem sou eu? A gente vai continuar conversando. Só bom? ele, né, para dar essa aula aqui pra gente. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada por assistir. O convite continua sendo feito. Você tem uma boa história para contar? Se tiver, fala aqui nos comentários, porque tem muitas outras pessoas atentas e interessadas no compartilhamento das histórias, no reencontro, né? No ouvir, no falar. Então vamos conversar nos comentários, tá bom? Muito obrigada, a gente continua desenvolvendo esse assunto em outros vídeos, porque, como já observaram, ele é bem complexo. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Fiquem com Deus.